Olá, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo também tá tudo bem. Hoje é um dia chuvoso. Hoje é o que? Uma sexta-feira. Tá um dia friozinho aqui em São Paulo, que eu gosto muito. No calor a gente sofre, né? Quem é mulher aí vai me entender. Então hoje tá um dia muito gostoso pra ficar em casa, pra fazer as coisas dentro de casa. Porque até pra lavar roupa tá complicado, que tá úmido o tempo, né? Eu tô organizando as minhas coisinhas aqui e eu tava pensando a respeito de um vídeo que eu queria fazer já tem um tempo. Porque geralmente as pessoas do meu canal, quando eu falo assim, eu sou muito sozinha, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: você não tem família, você não tem irmãos, não tem primos, não tem tios? Tenho, gente. Só que acontece, cada família tem uma vivência, né? A gente tem uma criação diferente, por exemplo. Eu tenho primos, tios que moram perto, quer dizer, entre aspas, né? Tem uma tia minha viva que mora perto de mim e tem uma tia que era casada com meu tio, que seria o irmão da minha mãe, que também já faleceu, que chamava Rubens. E tem esses primos aí, né? Dessa minha tia e desse tio que faleceu. E assim, nós não fomos criados juntos, apesar de morar no mesmo estado, nós não tivemos aquela criação de família, sabe? Unido, brincando junto, não, era muito ocasional da gente estar próximo. E é lógico, né, que para você ter um relacionamento mais forte, né, um sentimento mais forte, você precisa conviver com essas pessoas. Então eu tenho parentes, né, irmãos da minha avó que moram em outros estados que eu nem cheguei a ver, né, nunca vi na minha vida. Tem primos que moram no sul, tem um tio ainda vivo, acho que é só um que mora no sul. Então a gente não tem contato. Então cada um na sua vida, cada um cuidando das suas coisas. E é isso, né? Quanto aos meus irmãos, nós sim fomos criados juntos, né? Com a minha mãe, com a minha avó. Porque a nossa família, gente, foi assim. Nós somos filhos de pais diferentes. Então cada, né, relacionamento e teve um filho. Minha mãe teve um filho, um exemplo. Então nós não tivemos também relação com o pai, né? O que é muito triste, mas eu entendo perfeitamente porque eu sei o que a minha mãe passou, cada ocasião que ela teve em relação a relacionamento amoroso. Nunca culpei ela por isso. Eu não tive um pai presente ou algo desse tipo. Isso nunca fez diferença para mim por conta da criação que eu tive com a minha mãe e com a minha avó. Então as duas cuidaram da gente, né? Muito bem. Minha mãe, ela era aquela pessoa que saía para trabalhar fora, sempre trabalhou fora, e minha avó cuidava da gente dentro de casa. Então foi essa criação que nós tivemos. Hoje em dia, essa coisa de família mudou muito após a perda das duas, porque o elo que unia, querendo ou não, né, a família, para nós, era minha mãe e minha avó. Então, enquanto elas estavam vivas, a gente ainda tinha essa ligação, né? Hoje em dia, vocês sabem, tem o meu irmão que está preso, né, infelizmente, mas logo ele vai sair, vai cumprir lá o que ele tem que cumprir, ele vai sair, tá tudo bem também. Tem meu outro irmão mais velho, que hoje ele é um militar aposentado, então ele saiu, ele não mora mais aqui próximo de mim, foi morar em outro lugar e tá tudo bem. E assim, como toda família, nós passamos por problemas, né? Confronto entre irmãos e etc. Mas, por exemplo, o meu irmão mais velho, ele já tem uma cabeça mais difícil, né, de lidar. O meu irmão mais novo, né, que seria esse que está recolhido aí, ele já é uma pessoa que ele tem um coração melhor. Então, se a gente discutia, que eu também tenho uma personalidade forte, tá? Então, se a gente discutia, no outro dia ele já vinha: minha irmã me perdoa. Então ele tem essa facilidade de perdoar, de
Hoje em dia eu também tenho isso, porque eu aprendi que, né, a coisa de você guardar o ódio, quem morre é você, né, não é o outro. Então a gente não pode odiar ninguém, muito menos alguém do nosso sangue, vamos dizer assim. Mas tudo bem, hoje eu acredito que as coisas estejam mais tranquilas. Cada um, lógico, enfrenta suas dificuldades, suas dores. Eu entendo, eu tenho consciência disso. Porém, em relação a parentes, gente, eu, Lina, penso assim: parente para mim não é família. Família é quem está dentro da nossa casa. Eu sempre falo isso. Então, minha família hoje, vocês sabem, é o Rubens e é a Stephanie. E os meus cachorros, que querendo ou não, eles fazem parte da nossa família. A gente ama demais. Mas eu tô dando um exemplo assim, né? Então, quando você não é criado com esses vínculos, você não tem apego. Eu, por exemplo, não tenho apego, eu não sinto falta de nenhum parente meu, porque eu não criei esses vínculos com parentes. Então, não tenho apego nenhum. Eu posso ver na rua, encontrar, oi, tudo bom? E tchau. Então, a gente não convive, porque não se procura de um lado e não se procura do outro. Então, eu acho que tá tudo bem. Não adianta também só eu querer procurar, né? Só eu querer ir atrás. Então, assim, quando eu encontro, tá tudo bem lá, tá todo mundo vivo, todo mundo bem, tá ótimo. A gente precisa normalizar essa questão de que nem toda família é uma família margarina, né? De comercial de TV. E eu vejo muitas pessoas com dificuldade em família e elas se sentem na obrigação. Eu sou obrigada a conviver com a minha família, mas eu me sinto tão mal, eu sou tão maltratado, eu sou tão humilhado. E assim, gente, você não tem obrigação, né? Tem pessoas que não têm, por exemplo, relacionamento nem com pai e mãe, porque são pessoas extremamente difíceis, né? A gente tem que sim respeitar. Eu tenho uma mãe que é muito complicada, muito difícil. Sim, você não precisa estar com essa pessoa. Mas por ser mãe, porque eu acho que mãe e pai, infelizmente eu não digo, mas assim, está acima de tudo. Então, se você não teve a sorte de ter uma mãe maravilhosa, igual eu tive, uma avó maravilhosa, né, ou um pai, né, para quem tem, que seja uma pessoa assim, fácil de conviver, você pode dar uma distância amorosa dessa pessoa. Você pode demonstrar que você está ali, ter o seu coração livre, né? Porque a gente precisa livrar o nosso coração também, não guardar mágoa, né? Ter uma distância saudável. Olha, é saudável para mim, por exemplo, ficar longe dos meus irmãos. Então, eu vou ficar longe dos meus irmãos. Só que eu vou ter consciência de que eu espero que eles me perdoem por algo que eu falei ou que eu fiz que foi ruim para eles. E eu perdoo eles também de algo que eles tenham me feito ou me magoado, e a gente segue a nossa vida, né? Porque se a gente for ficar se prendendo a pessoas que nos ferem, que nos machucam, e aí fica aquela convivência difícil, e fica aquela coisa disfuncional, e é briga, e é sofrimento, isso mata a gente. Então, quanto mais você se afasta do foco daquilo que está te prejudicando, melhor você vai ficar. E eu estou dizendo aqui que é difícil, não é fácil você se afastar. Eu amo meus irmãos, né? Não significa que eu não ame. Não, eu amo. Mas eu sei que são relações difíceis. São relações que machucam, né? Por exemplo, como meu irmão mais novo mesmo, essa questão dele estar preso. Antes disso acontecer, todos nós sempre alertamos. O meu irmão mais novo, por exemplo, eu praticamente criei ele, assim como o meu irmão mais velho me criou boa parte do tempo da vida dele, porque ele teve que ser pai, né? Porque a gente vem de uma época muito difícil mesmo, de pobreza, de tudo. Então, eu fiz o meu papel. Eu entendo assim que eu fiz a minha parte para com esse meu irmão mais novo, por exemplo. Mais novo assim, ele tem 36 anos, tá? Não é criança não. Então ele já sabe o que faz, né?
Tem que ter consciência, a gente envelhece. Eu falei isso com ele da última vez que eu falei com ele. Eu falei, você tem que entender que você está passando por um processo de aprendizado na sua vida. Não faltou conselho, não faltou insistência, mas eu não posso agir na vida do outro. Eu não posso, não tenho esse poder, né, de não deixar com que a pessoa faça coisas erradas. Eu aconselhei uma vida toda, né? Ia estudar, fazia ele levantar, vamos estudar. Ah, não quer, não gosta. Tanto é que ele não terminou a oitava série, né? E eu, hoje em dia, graças a Deus, estou formada, né? Já é alguma coisa, pelo menos, né? Já daria um orgulho para minha mãe de saber que eu não estou presa, né? Um exemplo. Porque a gente quer ver o melhor para os nossos entes queridos, né? Eu sempre sonhei para o meu irmão que ele tivesse família. Ele não tem filhos nessa idade, ele nunca casou, nunca teve... Ah, Lina, mas isso significa alguma coisa? Não, mas eu vou mentir que a gente quer ver isso de um filho nosso, de um irmão que você criou como um filho? Não, a gente espera isso. Eu esperava que ele se formasse, que ele tivesse uma profissão, que ele fosse uma pessoa, sabe, útil para a sociedade. Sim, eu sempre esperei isso. E com certeza meu irmão mais velho também desejou isso de mim. E eu acredito que ele esteja feliz em relação a isso, né? Em ver que eu não sou uma mãe solteira, não que isso seja ruim, tá, gente? Estou dizendo assim. Porque eu meio que escutei isso quando eu fiquei grávida. Agora você vai ser uma mãe solteira, sem pai. E eu estou com essa pessoa até hoje, né? Com meu querido até hoje. E sem falar que quando eu ouvi essa questão, agora e agora? Porque eu namorava com o Rubens quando eu fiquei grávida dele, né? A gente namorava uns 3 anos, mas a gente namorava. Aí quando eu escutei isso do meu irmão, eu entendi o lado dele. Só que ao mesmo tempo, como a minha cabeça é diferente, eu falei, tá, mas nós somos filhos de uma mãe solteira. Uma mãe solteira que teve 3 filhos e criou 3 filhos sozinha. Então eu acho incrível. E eu sempre tive essa questão na minha cabeça. Quando eu engravidei, né? Eu sabia, lógico, a pessoa de quem eu estava grávida. Eu sabia que não era qualquer um, né? Sempre foi um homem exemplar. O Rubens sempre foi um homem exemplar. Eu poderia passar horas falando dele, de qualidades que ele tem que eu não tenho. Isso é maravilhoso. Mas eu poderia ter sido uma mãe solteira, um exemplo. E para mim não teria problema algum, porque eu venho de um exemplo de mãe que mesmo sozinha, né, solteira, ela divorciou uma vez e tal, criou os filhos com muito sacrifício, sim, mas criou, né? Então, nem toda família é bonitinha, é modelo, não, né? Então eu vivo muito tranquila em relação a essa questão familiar, né? Porque tem pessoas que vivem sempre se machucando. Eu queria tanto ter o contato com os meus primos, com meus parentes, Eu não tenho, gente, eu não sinto falta. Eu sou uma pessoa que com o tempo, isso ainda eu acho que melhorou. Hoje em dia, facilmente eu tiro uma pessoa da minha vida sem sentir nada. Eu realmente não sinto nada. Eu tiro a pessoa da vida, eu nem lembro que ela existe. É como se a pessoa morresse. E tem pessoas que entraram na minha vida, como eu falei, amigos, né, amigas, que entraram na minha vida muito rápido. Eu me apeguei muito rápido, porque é a coisa da conexão, né, tanto amorosa quanto espiritual, né, eu acredito nisso. E são pessoas que até hoje eu sinto falta, que, por exemplo, morreram, né? Porque as que estão vivas, que eu considero, procuro sempre entrar em contato, mando, oi minha amiga, faz tempo que eu não converso com você, mas tá tudo bem aí? Ou elas também me mandam, nossa Lina, como é que você tá? Ou até amigo, sabe, conhecido, de que, nossa, a gente não se vê, mas você tá bem, como é que você tá? Então, isso é conexão verdadeira. Então, nem sempre os laços de sangue vão definir como que vai ser o relacionamento seu entre essas pessoas. Então eu não tenho essa questão de sentir falta, porque eu não tenho, porque eu não sei. É lógico que eu queria uma família, por exemplo, igual o Rubens, né? Agora tá meio diferente porque a mãe dele faleceu, né? Vocês sabem.
São 7 irmãos, então eles sempre foram unidos, e quando era Natal, era aquela casa cheia, aquele monte de primo, aquele monte de gente. Eu achava aquilo incrível. Eu nunca vivi isso, né? Porque nossa família sempre foi reduzida ali, né? Enquanto minha mãe estava viva com a minha avó, tinha o Natal, a gente ia lá, almoçava na mãe, eu fazia as coisas aqui também, meu irmão também ia. Então tinha essa coisa. Quando quebrou-se esse laço com a morte delas, virou um caos, gente. Vira um caos, né? Então não tem essa questão. Gostaria de que fosse diferente? Gostaria sim, que tivesse uma família unida, os primos, nossa, vem para casa, vamos fazer um negócio, ou vamos aí na sua casa, vamos fazer um negócio. E não, gente. E o que eu passei também em relação por exemplo, esses primos mais próximos, é que eles tinham uma situação financeira, na época, muito melhor que a nossa. Então sempre nós fomos os pobrinhos da família, né? Eu acredito que sim, nós sempre fomos os mais pobres da família. E quando a gente era criança, que a gente brincava, por exemplo, tinha sempre essa questão. Porque a gente tem bicicleta, porque a gente tem não sei o que novo, porque não sei o que lá. Então sempre tinha essa questãozinha de que eles são os pobres da família. E a gente já escutou isso também. Já escutamos de parentes. Eu, por exemplo, me lembro bem, né? Não sei os meus irmãos, acho que não. Mas eu me lembro já de situação assim. Porque eles são a ralé da família, uma coisa assim. É pesado, gente. É pesadíssimo. É preconceito pesado, né? Mas é o que eu falo, a vida muda. As coisas mudam. Nós estamos ricos? Não, de jeito nenhum. Mas nós temos profissão, né? Por exemplo, eu e meu irmão mais velho, a gente tem uma vidinha um pouquinho melhor, né? Uma situação melhor, né? A gente estudou, né? Então as coisas mudam, a vida muda. Então às vezes você humilhar uma pessoa, um parente seu, coisa que jamais eu faria, por conta de uma situação, principalmente financeira, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje você pode estar lá em cima e amanhã você pode estar lá embaixo. E às vezes a pessoa que está lá embaixo, amanhã pode estar uma situação muito melhor. Então é difícil, é complicado a gente falar a respeito dessa questão. Mas não tenho família, igual eu falei. Infelizmente meu irmão tá nessa situação aí, mas logo ele vai estar na rua, e eu já dei sermões para quando ele sair, mas hoje eu me abstenho disso, porque eu penso assim, eu não tenho filho pequeno, né? Minha filha tá aí maravilhosa, formada e como mulher, né? Que quero dizer, começando uma vida nova. Então, para mim, o que eu tinha que fazer eu já fiz, a minha parte eu já fiz. Então eu não tenho que ter responsabilidade com outra pessoa. E essa foi a questão da conversa, né, que eu tive com esse meu irmão um tempinho agora, quando ele teve uma saidinha. Eu falei, olha, eu não tenho que ter responsabilidade com você. Eu fiz o que eu pude por você, até onde eu pude, mesmo assim não foi suficiente. Então vamos fazer o quê? Você vai seguir sua vida. Que você precisar de mim, eu vou te ajudar. Não tenho ódio de você porque você foi mal agradecido, vamos falar assim, porque você foi... Não tem nada disso comigo, gente, não tenho. Só que eu vou evitar, sabe? De estar em cima, de estar... você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, porque é a vida dele. A vida é dele, as escolhas são dele. Então eu tenho a minha escolha de vida. Eu sei o que eu quero para mim e para minha família e para minha filha. Meu foco é minha filha. Estou viva por conta da minha filha, né? Então eu vivo para ela. A minha vida é essa. Eu vivo para minha filha porque ela é um pedaço de mim. Ela é parte de mim. Ela é o meu coração realmente batendo fora do peito, né? Mãe é assim, né? Mãe de verdade, tô falando. Então eu sou muito tranquila hoje em relação a isso. Eu sinto falta? Sinto tristeza? Sinto, choro muitas vezes pensando no que o meu irmão
tá passando lá dentro, porque eu sei que ele não é um monstro, ele apenas fez um erro por coisas dele mesmo, por vício dele, sabe? Então não foi uma coisa assim absurda que ele fez, sei lá, tirou a vida de alguém. Não, ele fez algo em relação aos vícios dele, que ele sempre teve, que eu não pude, infelizmente, mudar. A gente tenta mudar aconselhando, né? Família é para isso. Mas hoje eu vivo muito tranquila em relação a isso. Então eu já deixei claro para ele, quando você estiver aqui, né, que você sair, você faça o que você quiser, sua casa tá lá, enfim, abrir mão. Eu não vou mais me responsabilizar de resolver as suas coisas por você, porque eu tenho as minhas para resolver e eu não tenho ninguém para resolver por mim. Eu tenho as minhas questões, então eu não posso carregar peso de outras pessoas, se vocês me entendem. Então é muito fácil para mim hoje tomar essas atitudes e seguir a minha vida, né? Essas tristezas a gente sente, lógico, igual eu falei, esses dias eu e a Stephanie, a gente estava escutando uma letra de uma música que falava, né, do Racionais, que falava sobre a vida lá dentro da cadeia e não sei o que. Eu sei como que é, porque ele fala, né, ele conta, e ele tá realmente com a cabeça muito bagunçada, porque ele não é uma pessoa que era para estar lá. Não é porque é meu irmão, não, porque eu nunca passo a mão na cabeça. Mas é assim, você entende que ele está no meio de pessoas muito cruéis, de pessoas terríveis. E ele nunca foi isso. Então a gente conhece e sabe. Então a gente sofre, eu sofro de saber que ele está passando frio, de saber que ele estava passando fome. Ele e minha irmã estão passando fome, eu peguei doença de pele, eu sofri isso, sofri aquilo. A gente sofre, eu sofro com gente que eu nem conheço. Imagina uma pessoa do meu sangue que eu vi crescer, né? Então isso aí é normal. Mas não quer dizer que eu tenha essa obrigação de continuar cuidando e aconselhando e falando, olha, você tem que fazer isso, ó, você tem que pegar seu dinheiro e fazer tal coisa. Não, a vida é dele. Não é a vida que eu queria, na minha mente, para ele. Não é o que eu desejava para ele. Como eu já falei, desejava que ele tivesse família. Igual eu falo, olha, a gente não tem... A nossa família praticamente é a Stephanie aqui, você não teve filhos, né? Meu irmão tem outro filho, então é só isso, né? Eu acho que não é isso que a mãe queria, né? A mãe amava os netos dela e os dois, né, únicos que ela teve, e a gente sempre quis isso para esse meu irmão, dele ter uma família. E eu sempre, na questão de estudar, eu sempre bati nessa tecla. A gente tem que estudar, a gente tem que estudar, e fazia de tudo para ajudar ele. Ó, vamos você fazer um supletivo, para você fazer um curso de tal coisa, vamos correr atrás, vamos. Então chega uma hora que você cansa mesmo, chega uma hora que você vê assim que não, é com a pessoa mesmo, não é com você, não depende de você. Então é isso. Então em relação aos meus irmãos é isso. Hoje, infelizmente, cada um tá num canto. Não tem essa coisa de vou lá visitar, a gente tá bem. Talvez chegue o dia que eu venha abraçar o meu irmão, por exemplo, mais velho, que a gente teve algumas questões aí que não foi legal, mas eu, da minha parte, já esqueci. Eu não lembro mesmo, gente, eu tenho esse problema, eu esqueço. Ainda mais sendo meu irmão, né? Eu sou muito grata a ele, sempre falo isso pra todo mundo, falo, apesar de tudo, porque seu irmão é isso. Eu falo, apesar de tudo, ele é meu irmão, ele tem as dificuldades dele, os problemas dele, eu entendo totalmente, eu tenho os meus. Espero que um dia a gente ainda se abrace, né, futuramente, antes que a gente parta, né, porque eu não sei quem vai primeiro. Espero que antes de morrer a gente se entenda mesmo, de conseguir sentar e ter um diálogo bom, de conversar coisas boas, não só ficar relembrando o passado, as coisas ruins. Isso daí é gatilho para mim. Então a gente tem que mudar, sabe, gente? Eu penso assim, eu acho que hoje eu consigo estar viva, seguir a minha vida, porque minha mente mudou demais, minha cabeça mudou muito. Então quando eu vejo que um assunto ou uma pessoa
tá mexendo muito comigo, tá assim, me machucando. Nossa, tô com isso na cabeça, não tá me fazendo bem, tô perdendo sono por conta disso. Eu me afasto. Eu sou assim hoje. E eu não me afasto assim, ó. Ai, não, eu me afasto de vez, eu corto mesmo. Corto o laço muito fácil, né? O Rubens até fala isso, o Rubens brinca, ele fala, é porque você tem um coração ruim. Eu falo, não, ao contrário, eu tenho um coração bom. Eu tenho um coração muito bom. Mas eu sei também os meus limites. Então era só isso que eu queria conversar, gente, para vocês entenderem que eu vejo muita gente se cobrando. Ai, porque eu tenho que estar com a minha família, eu tenho que isso, eu tenho que aceitar que a minha mãe me humilha. Não, você não tem que aceitar. A pessoa só te machuca até o ponto que você deixar. A partir do momento que você não deixa mais, acaba. Dá distância amorosa, né? Parente, então, piorou. Parente não é família, gente. A não ser que você tenha vínculos mesmo muito fortes. Então eu não posso falar dessa experiência porque eu não tenho esse vínculo, com um primo, com um tio, com não sei quem. Eu não tenho. Infelizmente, essa é a minha cabeça. Se chegar a falecer, eu não vou sentir nada, gente. Sinto muito. As outras falam que eu sou fria, né? As pessoas falam mesmo que eu sou fria. Mas eu posso fazer o quê? Mentir? É pior. É o que eu falo. É pior eu chegar aqui e mentir e por trás eu saber que, tanto faz. Tem gente na minha família que, infelizmente, se morrer, tanto faz. Morreu. Eu sei que se eu morrer também vai ser tanto faz para eles. Então, não vejo problema nisso. Todos os dias eu tento me livrar de tudo que me machuca. Tudo quanto é pensamento ruim ou de pessoa que tenta entrar na minha vida para questionar, para julgar, para fazer qualquer coisa, eu corto mesmo. Eu corto e acabou, e eu mantenho a distância segura e amorosa. Lógico que se a pessoa, né, como eu falei, precisar e eu puder ajudar com qualquer coisa que seja, sei lá, uma palavra, por exemplo, né, porque dinheiro a gente não tem. Porque geralmente procura para dinheiro. Não, eu não tenho essa questão, não sinto falta. É o que eu falei, eu sinto falta de pessoas e amizades que eu fiz. E isso tem muitas pessoas, principalmente no meu canal. Por isso que eu gosto tanto do meu canal. Porque aqui eu falo abertamente aquilo que eu não posso conversar com ninguém no dia a dia. Então eu prefiro usar meu canal para isso. Para conversar, achar pessoas com conexões, pessoas que vão assistir um vídeo meu e falar, nossa, me identifico pra caramba com você, nossa, aprendo com você. Todos os dias eu recebo mensagens e converso, e falo e, sabe, aconselho a pessoa quando ela quer, quando ela precisa. E é isso, a distância amorosa é a melhor coisa. Não guardar ódio, não guardar rancor e seguir a sua vida, porque a vida por si só, principalmente para pessoas, né, que têm uma depressão ou algo assim, já é muito pesada. A vida, só você com o seu transtorno, por exemplo, já é muito pesada. Então qualquer pessoa que entre no meio já vai virar uma bagunça. Então não é isso que a gente quer. Então, para a gente ficar bem mentalmente, a gente tem que fazer esses cortes. A gente, para ter saúde, não tem que cortar um monte de coisa da nossa alimentação, do nosso dia a dia. Para a gente ter saúde mental é a mesma coisa. A gente tem que cortar pessoas, situações que vão te prejudicar, que vão te deixar pior. Então é isso, o vídeo é isso, para que a gente pare com essa mania de eu sou obrigado. Não, a não ser que você dependa da pessoa financeiramente, né? Que Deus me livre e guarde depender, né? Aí é outro assunto. Mas se você não deve nada a essa pessoa, se você não depende dessas pessoas, por que você vai ficar se ferindo, né? Então não precisa se ferir. No meu caso é esse. Agora, se você tem uma família que é legal, que os primos são unidos, que são pessoas boas, que são pessoas que se reúnem, maravilhoso. Aí é incrível, eu acho maravilhoso. Nossa, sonho de vida, aquele Natal com a família, troca presente, troca não sei o que, acho lindo. Mas não é a minha vida. E graças a Deus por isso. Que eu acho que
Cada um de nós tem a vida que tem que ter. Então Deus sabe do que a gente tem que passar, como que a gente vai passar pelas coisas, pelos problemas da vida, pelas convivências também, que é difícil lidar com pessoas. É difícil, por exemplo, no trabalho, mas aí você sabe que você está ali para trabalhar, para tirar o seu dinheiro, né? Então você tem uma obrigação de não aceitar também, mas assim, de conviver. Eu sou obrigada a transitar nesse ambiente de trabalho porque eu preciso disso. Então, eu vou aguentar, entra por aqui, sai por aqui, igual eu fiz a vida inteira. Nunca bati de frente com ninguém de trabalho, porque entra aqui, sai aqui, né? Quando você sabe que você está fazendo as suas coisas certas, tá tudo ok. Então, a gente não pode se deixar absorver. Quando você vira uma esponja e começa a absorver essa negatividade de parente, de família, de colega de trabalho, de não sei o que, quem vai adoecer é você. Então é um conselho que eu dou: mantenha a conexão se for saudável. Se for bom para você, maravilhoso. Se não for, você corta. É esse o conselho que a tia Lina dá para vocês hoje. Um beijo, pessoal. Obrigado. Continue curtindo os vídeos quando eu tiver coragem de postar, né? Mas vou postar sempre. E que Deus continue abençoando a gente e trazendo pessoas boas para nossa vida. É isso que a gente espera. Fiquem com Deus e a gente se vê em breve num próximo vídeo. E comenta aí embaixo como que é o relacionamento de você com seus familiares e parentes. Eu gostaria muito de saber. Eu acho interessante. Beijo, pessoal. Até a próxima.